Como fui te amar demais, como me entreguei demais, vivendo sem pensar mais. E agora ele, vendo que eu sou incapaz de viver sem ele, coisas tão especiais que me lembram ele. Oi, voltei. Primeiramente, antes de começar o vídeo de hoje, eu queria agradecer muito a todas as pessoas, meus conhecidos, meus amigos, as pessoas todas, até que as que não me conhecem, estão me apoiando, estão se inscrevendo no meu canal, estão curtindo, estão visualizando, estão se interessando em me ajudar. E eu quero agradecer muito, eu sou muito grata, muito obrigado mesmo. E, bom, como o vídeo que eu lancei hoje à tarde foi da primeira parte, agora eu vou fazer a segunda parte. Só que eu vou fazer a segunda parte resumindo a segunda vez que eu fugi de casa e a terceira vez que foi definitiva. E vou fazer resumido pra vocês, vou falar as partes mais importantes, até pra não ficar, tipo, um monte de vídeo meu da minha história de quando eu fugi de casa, pra não ficar uma coisa chata e tal. Bom, eu fugi de casa a segunda vez porque a minha vizinha tinha comprado um telefone novo pra ela e deu o antigo dela de tecladinho também pra mim mexer. Duas vezes fugi de casa por causa de telefone. Eu sei, é idiota. Mas, né. Ela me deu o telefonezinho dela antigo pra mim ir mexendo, ter WhatsApp, ter Face, essas coisas. Eu era já mais velha, eu já tinha. Eu tinha 13 anos, 14 por aí. Só que pela ocasião que aconteceu antes com o telefone e tal, eu ter mexido no Face da minha amiga, essas coisas, a minha mãe e meu padrasto eles não queriam mais que eu chegasse e tivesse contato com o telefone por um tempo, até como castigo. E aí, por conta disso, eu não podia ter telefone nem nada. E aí eu peguei e comecei a mexer escondido, comecei a ter WhatsApp, ter Face escondido, fiquei mexendo normal, não fiz nada demais, chamei só pessoas conhecidas e tal. Só que a sobrinha do meu padrasto, ela pegou e viu eu usei o mesmo WhatsApp antigo da minha vizinha. Eu tava com o mesmo WhatsApp antigo. Tô no WhatsApp antigo dessa minha vizinha. Aí ela me mandou uma mensagem na hora falando que ia falar pro meu padrasto tudo, mas pra me amedrontar ela, de repente ela nem ia falar nada, foi mais só pra me botar medo, pra zoar e tal, só que eu levei a sério. E nessa mesma noite, por medo de apanhar, eu fugi de casa, mas dessa vez foi muito errado da minha parte. Não foi, tipo, errado da parte do meu padrasto, da minha mãe, de ninguém. Foi errado da minha parte porque, na verdade, eu parecia... Naquela época eu tava querendo só um motivo pra ir, sair, porque eu já tinha Facebook e entrei em contato com as meninas que eu saí da primeira vez que eu fugi de casa, que eu conheci e tal. E elas me chamavam pra sair e eu não posso, minha mãe não deixa e tal. Só que aí, mesmo assim, eu fiquei com aquela vontade, eu já tinha o gostinho da liberdade, então eu usei isso de desculpa, na verdade, pra me pegar e fugir de casa. Foi muito sem vergonha isso da minha parte, foi errado da minha parte. Aí eu peguei e fugi essa vez, né? Eu fiquei uma semana, acho, sumida. Eu fiquei indo pra festa, curtindo só, tipo, dormia o dia todo, à noite ia pra festa. Era assim a minha rotina nesse tempo que eu fiquei fora de casa. Não aconteceu muita coisa interessante, não, nada demais. Da terceira vez que eu fugi de casa foi por causa de um namoradinho. Eu conversava com ele, conversei por muito tempo com ele pelo Facebook. Aí a gente marcou de se encontrar, ele foi na saída do meu colégio, a gente começou a ficar, essas coisas, eu tinha já 14 anos. A gente começou já a ficar, ele tinha 20 anos, eu sempre tive tipo um fetiche, assim, por homens mais velhos. Eu sempre gostei mais de guris mais velhos do que guris da minha idade por
ter mais assunto, tudo. Eu comecei a conversar com ele, a gente se encontrava na saída do colégio, aí teve um dia que a gente marcou pra ir na casa, pra mim ir na casa dele, matar aula e ir na casa dele. Aí, só que justo nesse dia que eu decidi fazer isso, o colégio soltava às 10 horas. E eu não sabia, por não ter entrado, não soube do aviso e tal. E só que a minha irmã e eu estudávamos no mesmo colégio. Ela era da primeira, segunda série na época. E eu que levava e buscava ela, até por ser já um mesmo colégio. E aí nisso, por ter todo o colégio soltado às 10 horas, ela ficou lá sozinha na frente. As minhas colegas, amigas minhas da época, viram e levaram ela pra casa. Pensaram que eu tinha ido pra casa por algum motivo, sei lá o que elas pensaram, levaram ela pra casa, minha irmã pra casa. E nisso, outra sobrinha do meu padrasto pegou e ameaçou dizer, quando eu cheguei e soube de tudo, né? Eu cheguei no portão, ameaçou dizer que eu tinha deixado ela sozinha, que ela tinha vindo sozinha e tal. Falar pro meu padrasto e pra minha mãe o que tinha acontecido. Aí eu peguei e fiquei em pânico. Eu lembro que eu fiquei em casa, não tinha fugido ainda. Eu entrei em pânico, eu apanhei, aconteceu um monte de coisa. Fiquei de castigo, tudo. Aí, de novo, eu fui lá e, tipo, me encontrei com o guri e tal, matei aula de novo depois de um tempo. Matei aula depois de um tempo e tal, fui pra casa do guri. Aí, nisso, aconteceu exatamente a mesma situação. A mesma situação, é a coisa do destino pra mim, né? Então, aí levaram a minha irmã de novo, só que aí dessa vez eu entrei em pânico, porque eu já tinha apanhado muito da primeira vez. E aí eu decidi fugir de casa. Como eu tinha vindo pra buscar minha irmã, só que aí como tinha soltado antes, ela já tava em casa, já era meio-dia, que era o horário que a gente soltava. Eu entrei em choque e voltei pra casa do guri e não voltei mais pra casa. Eu fiquei casada, num relacionamento com esse guri por 3 semanas. Era ridícula a nossa relação. Eu era uma criança, ele não teve paciência, digamos assim, por ser mais velho comigo e tal. Não gostava de mim de verdade. Foi só uma ficada. Eu que já atravessei por não saber onde correr, ele pra não me deixar na rua foi e tal. Aí, só que aí ele quis ter uma coisa mais séria, quis ir na casa da minha mãe e tudo. Até que um dia ele falou, se tu não. Se a gente não ir hoje na casa da tua mãe pra te me apresentar, pra gente pegar e dizer a nossa relação, a gente vai terminar e tal. Aí eu, louca de medo, fui na casa da minha mãe, lá com ele. Só que a minha mãe tinha saído, ela e meu padrasto, eles tinham ido no mercado. E o mercado era uma meia hora de diferença da nossa casa e tal. E foi. Não digo sorte, foi sorte, não sei o que aconteceu. Deles não tá, a gente ficou um tempo esperando, eu louca pra ir embora, louca pra sair dali, porque eu sabia o que me esperava, né? Eu sabia que eles iam correr, o menino, eu sabia que eles iam me puxar pelos cabelos, iam me cagar a pau, e por um lado com razão, né? Porque foi. Eu sou totalmente errada nessa história, eu era totalmente errada nessa história. Aí a gente voltou pra casa, não deu pra ele se despedir, mas ele disse que gostou da minha atitude, de eu ter ido, pelo menos ter demonstrado, né, que eu ia bater de frente e tal. Só que aí não durou. Nisso era já quase no final já do nosso relacionamento. Durou só 3 semanas, não foi muito importante. Aí eu voltei pra casa dessas meninas que eu conheci da primeira vez, que era de festa e tal. Eu voltei a sair com elas, eu fui morar com elas. Eu fiquei, acho que 2 semanas morando com elas, 2 semanas morando com elas, em festa, nessas coisas assim, tudo. Só que na época eu gostava muito do menino e eu insistia muito, tipo, pra gente voltar. Eu me humilhava, mandava mensagem. Ai, conselho, nunca façam isso. Pior coisa é se humilhar pra macho. Ainda mais macho escroto. Que te abandona nos momentos que tu mais precisa. Ele me mandou embora. Tipo, cagou pra mim, era noite, ele me mandou embora. Porque
Eu falei, tipo, eu cheguei e falei assim, ai, eu tô com fome, tem alguma coisa pra comer? Eu falei isso, só que o pai dele fumava maconha, deve ter interpretado errado, eu não sei qual era a noia que ele tava naquele dia e tal. Aí viu como se eu tivesse sido super abusada. Eu até pensei por um tempo que eu fosse a culpada, mas depois eu vi que, tipo, eu pensei na situação, eu vi que não era exatamente tudo aquilo que fizeram. Acho que já estavam já de saco cheio. Deu ali, porque pensa, uma menor um, com um homem maior de idade. Ia dar muita merda, muita merda. Então eles pegaram e eu fui embora. Aí eu fiquei curtindo na casa dessas minhas amigas e tal. Até que eu voltei e fiquei 3 dias. Foi mais por vingança. Eu insisti pra voltar com ele. Só que quando eu consegui, tipo, voltar com ele, ele tava todo, tipo, caidinho e tal. Eu fiquei 3 dias. Falei o que eu tinha que falar pra ele e fui embora. E voltei, tipo, a curtir com as minhas amigas e tal. Bem faceira, feliz, tudo. E depois disso, eu conheci. Nesse meio tempo que eu tava curtindo com essas meninas, tudo, eu conheci o pai do meu filho. Ele. Ele tava na frente do portão da casa delas. Ele era melhor. Ele é melhor. Ele era melhor amigo na época das irmãs dessas meninas que eu saía, que eram da minha idade, só que as meninas que eu saía eram bem mais velhas que eu e tal. Aí a gente conversou, tudo foi aí que a gente se conheceu, ficamos um mês conversando no portão, dando selinho, tipo, namorinho, assim, sabe? Aí, no primeiro vídeo eu falei de um menino que eu namorei uma semana com ele. E depois, tipo, a gente teve que terminar, que as mulheres me mandaram, que a mãe dele, as mulheres me mandaram pra minha mãe por ter visto a minha foto e tal no jornal. Eu fui pra uma festa num dia, né? E num dia lá que eu tava curtindo com elas. E fui com uma amiga. Não, eu fiquei com um menino. Fiquei com um menino que morava na mesma vila que esse guri que eu namorei por uma semana. E aí eu peguei e fui pra casa dele. Aí eu dormi lá na casa dele e fui lá na casa desse menino, tipo, pra dar um oi e tal, né? Aproveitar que eu tava ali. E bem no dia que aconteceu tudo isso, que eu fui lá ver ele e tal, era o dia do aniversário dele. Aí ele não tava lá, ele tava nos outros parentes dele, no vô dele. Aí ele tava indo lá pra dar um oi na mãe dele, pra mãe dele ver ele e tal. E aí ele pegou e me viu lá, a mãe dele sempre gostou de mim, gostou de me ver e tal. Aí, tipo, fala, fica aqui que eu vou fazer uma surpresa pra fulano, dizendo que tu tá aqui, tá? Vou te dar de presente pra ele, como se eu fosse um objeto, tá ligado? Mas na época, tipo, na hora eu gostei e tal, porque eu gostava dele. Foi um namoro de uma semana muito bom naquela época e tal. Aí ele chegou, aí depois disso eu não voltei mais pras meninas. Eu fiquei fixa com ele por 11 meses. Foi uma relação extremamente abusiva. Ele me batia, ele ficava com outras meninas, ele me humilhava. Eu não podia sair de casa, pra ter uma noção. Foi uma relação extremamente abusiva, mas que eu vou explicar em algum outro vídeo. Aí eu fiquei esses 11 meses fora de casa. Nesse meio período, eu fiquei 2, 3 meses depois que eu estava sumida, sem terem nenhum tipo de notícia de mim. Eu fui no Natal pra fazer as pazes com a minha mãe. Aí eu fui lá no Natal, fiz as pazes com a minha mãe, foi uma choradeira. Aí eu voltei com o menino e tal pra casa. Depois eu peguei e fui no outro dia lá, conversei com a minha mãe, expliquei que eu não era mais meu lugar ali e tal, ela aceitou. E eles também não queriam mais por tudo que tinha acontecido, por eu ter fugido de casa muitas vezes, por eu eu sei não ser mais daquela família. Aí eu peguei, minha mãe sabia já que eu estava fora de casa, e foi a partir desse momento que eu saí definitivamente da minha casa. Eu voltei algumas vezes, mas não cheguei a ficar entre um mês, 2 meses e saía. E foi isso que. Essa é a segunda parte das vezes que eu fugi de casa. Foi isso que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. No caso, a segunda vez que eu fugi de casa foi
o que mais teve foi, tipo, da minha parte da minha relacionamento abusivo. Só que isso tem que ser um vídeo só pra isso, tipo, pra não ficar muito cheio e misturar os assuntos. Então, essa é a segunda parte, pra deixar tudo em ordem. Muito obrigada a quem se inscreveu no canal, muito obrigada aos meus amigos. Eu sou muito grata por todo mundo que tá me apoiando, até você que não me conhece, que tá vendo meu vídeo. Muito obrigada por fazer parte desse sonho, porque cada visualização é muito importante pra mim. E se inscrevam no canal. Uma boa noite.